Este material contém depoimentos de empreendedores bem-sucedidos. Fui convidado hoje para contar um pouquinho da nossa história, o que a gente tem feito, o que a gente tem desenvolvido. Então ontem fizemos já um pequeno treinamento, né? Passamos algumas coisas, mas hoje eu vou passar um pouco mais completo, né? De como que é o nosso trabalho, como tem sido o nosso trabalho, o meu e da Fernanda, no negócio Amway, tá? Nesses últimos tantos anos que a gente está trabalhando aqui, tá? Antes eu gostaria de saber quem é que está controlando o meu tempo, porque senão eu não paro de falar nunca mais. Está aqui, ó, tá ótimo. Então vamos lá. Cadê aqui? Isso. Primeiramente eu quero agradecer esse casal que me convidou para vir aqui, o Eliésio e a Priscila. Fizeram um convite muito especial para eu estar aqui com vocês, né? E antes de vir para cá, de eu poder vir para cá, nós tivemos uma viagem, que foi há 2 semanas atrás, para a fazenda. Vocês sabiam que a Amway tem uma fazenda? Tem 4, né? No Brasil ela tem uma, que é a maior fazenda de acerola orgânica do mundo. Duvido. Aí me levaram lá para ver a fazenda, né? Duvide também, para você também poder ir lá. Eu tive a oportunidade de passar alguns dias lá com eles, né? E eles falaram para mim, né? Não precisa ter dó. Olha só que bom, né? Bate forte, né? Por quê? Porque se eu for falar, né? Na verdade eu vou falar tudo que todo mundo fala, né? Todo palestrante que vem aqui fala a mesma coisa, verdade ou não é? Então a gente tem que fala diferente a mesma coisa, né? Então a gente tem que dar umas porradas de vez em quando para as coisas funcionarem. Quem aqui gosta de vir no evento para tomar umas chicotadas? Só eu ou não? Eu adoro. Eu adoro. Então, eles me passaram algumas coisas que eram situações, barreiras, né? Que estavam impedindo alguns crescimentos aqui. Então eu tentei elaborar alguma coisa para que ajudasse vocês a crescer, né? O nosso objetivo, hoje aqui, acredito que não deva ter ninguém da minha equipe, o nosso objetivo é apoiar o crescimento de todos, né? Por isso a gente cresceu, a gente chegou já num patamar interessante, então a gente vai lá falar quais foram os nossos erros, os nossos acertos, para apoiar o crescimento de vocês, tá? Portanto, primeiro, tá? Se vocês acharem que alguma coisa é interessante daqui, consultem a sua linha ascendente antes de colocar em prática. Não é porque eu estou aqui hoje falando que eu sou o dono da verdade. Existem diversas formas de se fazer o negócio. Todas elas funcionam. Você vai ouvir palestrantes que falam, siga por aqui, e outro que fala, siga por lá. Qual deles está certo? Os dois, porque os dois chegaram em lugares interessantes. Então, mesmo que você ache que é interessante o que eu vou falar aqui, alinha com a sua linha ascendente, não sai tomando decisão antes de conversar com a sua equipe, tá? E segundo, né, se alguma coisa que eu falar aqui é muito contra do que você acredita e da forma que você está trabalhando, não é para te ofender, tá? Ainda que eu esteja falando com um tom mais forte, mais bravo, eu não estou brigando com ninguém, tá? Eu estou passando a minha percepção e como que eu oriento minha equipe, tudo bem? Perfeito? Então vamos lá, Priscila e Eliésio, obrigado, uma honra estar, um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Bom, eu sempre gosto de passar um pouco, começar falando que criancinha, né? Então, tão novinhos, né? Tão novinhos. Pois é. Oi? Esse daqui somos Fernanda e eu adolescentes, né? Isso aqui foi na nossa primeira convenção. Quem já foi numa convenção aqui? Quem tirou foto? É isso, porque daqui a 19 anos, né? Você vai estar fazendo um seminário e colocar foto e o pessoal vai falar que novinho, né? Então essa foi a nossa primeira convenção, há quase 19 anos atrás. Foi em março olha, foi no milênio passado, hein? Em março de 1999, né? Foi a nossa primeira convenção, a gente tirou essa foto. Nós, quem somos nós? Nós entramos na Amway, eu não conhecia a Fernanda quando eu entrei na Amway em 98, em agosto de 98, foi quando eu assinei o contrato. Logo depois a gente se conheceu, começamos a namorar, estamos juntos até hoje, então já completamos 19 anos que nós estamos juntos, né? E em agosto de 2006 nós começamos a trabalhar, né? Então foi depois de 8 anos
que a gente assinou o contrato, nosso contrato ainda é o mesmo, né? Assinamos o contrato e depois de 8 anos começamos a trabalhar, tá? Quem aqui já patrocinou alguém que não começou de cara? Ixi, né? Quem aqui já patrocinou alguém e pensou, faz 2 semanas que o cara entrou e ainda não fez nada? Que vontade de dar uma na cara dele, não tem vontade? Né? Imagina o meu patrocinador, né? 8 anos entre assinar o contrato e falar, quero trabalhar, né? E tem gente que eu conheci ontem, né? Conheci a Emanuele, que falou assim, 2 meses, eu demorei 2 meses para começar, né? Eu falo, o dia que ela souber que eu demorei 8 anos, né? Mas é verdade, a gente nunca sabe qual é o momento da pessoa. A pessoa não pode se considerar um empresário Amway a partir do momento que ela assina o contrato, né? Então a gente até fala, né? Você se torna um empresário não quando você entra na Amway, mas quando a Amway entra em você. E aí sim você começa a desenvolver o projeto. Então a gente demorou um pouquinho para começar, né? 8 anos. Em agosto de 2000 é aqui? Não, volta. Onde que é o laserzinho? Em cima. Aham. Demoramos 8 anos para começar a trabalhar. O que é começar a trabalhar? Demoramos 8 anos para começar a construir a nossa rede. Nesses 8 anos, nós fomos clientes da empresa, nós compramos todos os produtos sempre. E nós frequentamos todos os eventos, como esse aqui. Portanto, se tem alguém do seu grupo, ou se você é uma pessoa que está aqui hoje e ainda não tomou a decisão de começar a trabalhar, você está no melhor lugar que você poderia estar. Porque nesses 8 anos onde nós não trabalhamos, foram anos muito bons profissionalmente para a gente, no plano A. Foram anos que a gente teve desenvolvimento de carreira muito grande, tanto a Fernanda quanto eu. O que a gente aprende aqui hoje não é sobre a Amway, a gente aprende conceitos de vida, para ter uma vida melhor, né? Então, mesmo que você opte por não trabalhar, por não desenvolver o negócio... Aliás, tem alguém aqui que não está na Amway ainda? Todos são empresários? Ainda não entrou? Tem alguém que nem não conhece? Você já viu pelo menos, né? Nunca viu nada. Você veio aqui, você sabia que você vinha fazer ou te enganaram também? Né? Porque me enganaram. A primeira reunião que eu fui me enganaram, tá? Não falaram o que era, né? Então sabia, então tá bom, menos mal. Mas não tem sido tão enganado, também não tem problema não, né? Então, aqui a gente aprende conceitos de vida, coisas que podem ajudar a gente a crescer em todas as áreas da nossa vida. E a gente aproveitava todos esses eventos para que a gente pudesse crescer profissionalmente. Então, em 2006, a gente tomou a decisão de crescer profissionalmente nesse negócio. Em 1 ano, a gente chegou no nível de prata. Então, a gente acredita que foi um crescimento rápido, mas não foi um crescimento sustentável. Nós chegamos no nível de prata e nós caímos, né? Quem aqui já atingiu algum nível e, infelizmente, caiu? Muita gente desiste nesse momento, né? Muita gente... quando você cai, é um sintoma de que você não aprendeu a fazer direito, né? E é o momento onde muita gente desiste, porque fala, esse negócio não é para mim, né? Eu não sei trabalhar. E é verdade, não sabe, mas aí é o momento de aprender. Na vida a gente tem que errar, para que a gente possa aprender. E aqui foi onde a gente descobriu que a gente não sabia trabalhar direito, e a gente demorou mais 1 ano de trabalho para chegar no nível de prata. Mas aí a gente já chegou com mais solidez, a gente já chegou estruturado, e a gente qualificou em janeiro e agosto de 2009, fomos platinas e platinas fundadores. Depois, em 2012, fomos rubis, em 2015, fevereiro, nós fomos safiras, e em junho nós fomos safiras fundadores. Então a nossa história não é uma história de velocidade. Tem muita gente que chega e fala assim, como que faz para crescer rápido na Amway? E eu falo bem claro, eu não sei. Porque eu não cresci. A minha história é uma história que eu fui saboreando cada pin, né? Então, assim, eu fui aproveitando ao máximo, né? Quando começa a enferrujar. Então, não é porque eu prefiro ir devagar. Eu realmente, minha forma de trabalho não é uma forma de trabalho com muita velocidade. Mas ela é consistente. Ela é consistente. Nesse período todo, nós não paramos de trabalhar. Nós continuamos trabalhando. E isso faz com que a gente tenha hoje uma rede sólida. Uma rede que está operando sozinha, que cresce sozinha. Que é o sonho de todo mundo. Quando a gente entra nesse negócio, o sonho não é ganhar dinheiro. O sonho é construir um patrimônio.
O sonho é a gente ter alguma coisa que a gente carregue pelo resto da vida. E isso a gente está construindo. Infelizmente a gente não sabe construir muito rápido, mas estamos aprendendo algumas coisas interessantes e tendo resultados melhores. Até porque depois de 10 anos de trabalho, eu consegui largar o meu emprego para me dedicar à Amway. Então quando a gente convida alguém, a gente fala que é um projeto paralelo, né? Que vai fazendo junto com o emprego. Como eu gostava do meu emprego e ganhava bem, eu demorei 10 anos para me desapegar dele, né? Para poder investir na Amway, mas consegui. Então esse foi um ano, o ano de 2017 está sendo muito bom para a gente, justamente pela dedicação que nós estamos colocando no negócio agora. Eu mais em tempo integral, nós temos uma escola de idiomas também, né? Eu cuido muito pouco dela, né? A Fernanda que administra mais, eu faço alguma coisa, mas a nossa dedicação aumentou muito e o nosso resultado aumentou bastante também, tá? Então vamos lá. Bom, nós fazemos parte de uma rede que alguns de vocês fazem aqui também, que é dos diamantes executivos fundadores Henrique e Marlene Almeida, tá? E eu faço parte, e a Rubenita também, alguns aqui também, dos Esmeraldas, Mário e Kyoko, tá? E a gente segue a liderança deles, eles são pessoas excelentes, ensinam muito a gente, principalmente através do exemplo, tá? Mas nós, ao longo do tempo, fomos nos identificando também com outros líderes, tá? Então existem alguns líderes que a gente gosta muito e que contribuíram muito para o nosso sucesso. Essa é a riqueza do nosso sistema. Nós temos pessoas diferentes que falam coisas diferentes, na verdade falam as mesmas coisas de maneira diferente, né? E que faz com que a gente compreenda melhor. São visões de negócio. Cada um de vocês, quando crescer, quando chegar, quando for fazer suas palestras, não vai falar o que vocês leram num livro. Vocês vão contar a história de vocês. E quando você conta a sua história, você tem as suas percepções que são colocadas para fora. E as pessoas absorvem isso. E elas vão crescendo com o conjunto de percepções de todos, tá? E esses líderes aqui, eles deram para a gente muitas dicas, muitas sugestões, né? Não presencialmente, mas através de palestras, através de áudios, através de vídeos, através de livros, né? Então nós tivemos um estudo muito profundo de como eles trabalham, para que a gente pudesse formar também a nossa forma de trabalhar, né? Então a gente tem aqui Tim Foley, né? Vocês conhecem o Tim Foley ou não? Tim Foley, ele é um coroa embaixador fundador americano, tem negócios aí em vários países. A maior rede do Brasil hoje ainda é dele, né? Pelo trabalho que ele fez há 25 anos atrás, quando ele iniciou aqui. Nós temos aqui um outro coroa embaixador fundador americano chamado Jim Dornan. O Jim Dornan faleceu aí, eu acredito que uns 4 anos mais ou menos, né? Mas ele tem uma documentação muito boa, né? Ele tem muito bons áudios, né, aqui no Brasil, e ele escreveu um livro sensacional, junto com o John Maxwell também, sobre liderança, né, chamado Liderar é Influenciar, né? Então é uma pessoa que mexe muito com a gente também. Aqui nós temos um casal de coroas embaixadores fundadores alemães, e eles foram, né, na história da Amway, o contrato que chegou mais rápido nesse nível, que é o maior nível da Amway, né? Eles chegaram nesse nível em 34 meses, né? Por que eu gosto deles, né? Porque eles entraram na Amway no mês que eu nasci. Olha só, fevereiro de 76. E antes que eu pudesse assoprar as velhinhas de 3 anos de idade, eles eram coroas embaixadores, né? Então, eu gosto muito deles pela forma com que eles trabalham, né? Eu tenho um temperamento mais colérico, né? Ou seja, mais direto, e eles são alemães, né? E como que é o alemão? Todo amoroso? Não, né? Fala o que tem que falar e doa o que tiver que doer, né? E não chora, né? Então, eles são assim, e eu gosto, né, dessa forma de falar, né? Não sempre, às vezes a gente precisa de carinho, né? Mas eles são bem incisivos nas colocações deles, né? E eu gostei muito disso, né? Aqui tem um outro duplo diamante mexicano, né? Que é o Mário Rodrigues, que ele também já veio para o Brasil. Ele foi um dos principais responsáveis pelo meu crescimento inicial, né? As estratégias que ele trouxe, a forma como ele trabalhava, me ajudou a alavancar meu negócio. Aqui tem o José Bobadilha, que todo mundo hoje em dia já conhece, né?
Gosto muito da maneira com que ele trabalha também, né? A forma como ele enxerga o negócio, né? Como que ele transmite. É um negócio de educação, eu gosto muito disso. E aqui tem um casal que é o Carlos Castellanos e a Cláudia Santos. São também atuais coroas embaixadores colombianos, né? E a gente vem acompanhando aí o trabalho deles aí há mais ou menos uns 7, 8 anos, tanto do Bobadilla quanto do Carlos Castellanos. Então são pessoas que compuseram, né, toda a nossa forma de pensar, de entender o negócio, né, a nossa filosofia de como lidar, né, com as pessoas, de como construir o negócio. A gente pode colocar que foi uma mescla do que essas pessoas passaram. Tá? E o que eles passaram que pra gente chamou tanta atenção? Cada um tem uma forma diferente de trabalho. Eles construíram um negócio em locais diferentes, em épocas diferentes e em velocidades diferentes, né? Mas todos eles trouxeram para a gente uma coisa muito importante. Eles aprenderam a formar líderes. Eles aprenderam a formar líderes. E todos eles falam muito, muito, muito de uma palavra importante, que se chama autonomia. Eles falam muito de autonomia. Se você quer ter um negócio grande e que você seja livre, você tem que ser uma pessoa autônoma. E você tem que formar líderes. E a principal característica do líder é a autonomia. Um líder é autônomo. Significa que ele não é dependente de ninguém. Significa que ele trabalha sozinho, né? Como até o Bobadilla gosta de falar, ele não é um relógio de corda que toda hora você tem que ir lá e ficar dando corda para ele funcionar. Ele acorda, ele já sabe o que ele tem que fazer e ele sai fazendo, né? Esse é um líder autônomo. Isso é uma pessoa que vai trabalhar por si só. E cada um tem uma forma de trabalhar a sua equipe, de mostrar a autonomia, de fazer com que seus líderes se transformem em autônomos, tá? E a gente está desenvolvendo a nossa também, né? E é o que a gente acredita que é interessante para que todos possam fazer aqui, né? Então, assim, essa daqui é a nossa linha ascendente. Esse daqui são os meus patrocinadores. Aqueles que me enganaram, né, que não falaram o que eu ia ver na reunião, né, e eu fui lá. Por isso que eu sempre pergunto, né, geralmente eu pergunto, todos vocês sabem o que estão fazendo aqui? E pode parecer uma pergunta besta, mas eu não sabia o que eu estava fazendo lá no dia, né. Foi esse casal aqui que me convidou, esse rapaz aqui, o Maurício, trabalhava comigo, me convidou. Depois que ele me convidou, ele me ensinou 2 coisas importantíssimas que mudaram a minha vida. Antes dele desaparecer. Vocês já viram aquele filme de ninja, que ele joga o pozinho e desaparece? Esse foi o Maurício. Mas antes dele jogar o pozinho ninja, ele me ensinou 2 coisas importantes. Primeiro, em quem eu deveria confiar. Então ele mostrou para mim esse casal, Mari e Kyoko, e ele falou, se você precisar de alguma coisa... Esses 2... Quando eu entrei, eles eram assim, tá? Quando eu entrei, o Mari e Kyoko, eles... Maria Kyoko quando eu entrei, o Mário quando eu comecei a trabalhar. Olha só, né, o que é a vida, né? Gente, eu demorei para começar a trabalhar. Pra você ver. Então, o Maurício, ele me ensinou 2 coisas importantes. Primeiro, em quem eu deveria confiar. E ele falou, se você precisar de alguma coisa, você pode contar com Maria e Kyoko, porque eles sempre vão estar lá para você. Isso daí realmente foi verdade. Ao longo desses anos precisei bastante, e o Maria e a Kyoko, eles estavam lá. E ele me ensinou também aonde eu deveria buscar informação correta para o nosso negócio. Então ele falou, se você precisar de informação correta para o negócio, não adianta perguntar para o vizinho, não adianta perguntar para o cunhado, não adianta perguntar para o amigo do futebol. Se você precisar de informação correta, ouça os áudios e vá aos eventos e leia os livros. Vocês já ouviram isso alguma vez ou não? Todo dia, porque esse é o nosso sistema. O nosso sistema tem informação correta sobre o nosso negócio e sobre muitos aspectos da vida, mas sobre o nosso negócio também. Se você quiser saber como a Amway funciona, pergunta para quem vive isso diariamente há 10 anos e não para uma pessoa que foi uma vez numa reunião em 1914 e acha que sabe tudo. Então foi isso que ele me ensinou. E foi bom, porque como eu não comecei de imediato, né, eu fui seguindo essas 2 estratégias dele. Ia nas reuniões, comprava os livros, comprava as fitas, ouvia, né, me ajudava muito no tradicional, não na Amway, e toda vez que eu precisava de alguma coisa na Amway, era com esse casal de adolescentes também aqui,
que eu pedia para eles, né? Que eu procurava quando eu precisava, tá? Nós fazemos parte da rede esses são Henrique e Marlene, né? Nossos diamantes executivos fundadores, no qual a gente segue a linha de trabalho deles também, tá? E uma coisa que a gente veio aprendendo ao longo do tempo, né? É o que a gente está desenvolvendo, é uma linha de produção de empresários autônomos, né? O que é uma linha de produção? Linha de produção, mais ou menos todo mundo sabe, né? É aquilo lá, quando a gente pensa em linha de produção, a gente pensa geralmente numa fábrica, né? A mais fácil de a gente pensar é de automóvel, né? Vem a carcaça, aí vai uma máquina e coloca a porta, aí vai outra e coloca o eixo, aí vai outra e coloca o pneu, aí vai outra e coloca o vidro, não é assim? E no final da linha de produção tem o carro pronto, né? Então, basicamente, né, aqui entra a matéria-prima, aqui entram os insumos e aqui tem o produto acabado, né? E até eu aprendi uma vez, né, num curso que eu fiz, que no hospital é assim também, né? O que é a matéria-prima do hospital? O doente, né? É o paciente, é a matéria-prima. O que são os insumos? Os remédios, né? E o que é o produto acabado? É a pessoa sadia, né? Saudável e pode ir embora do hospital. Então tudo é uma linha de produção. Então a gente imaginou que a gente poderia também ter uma linha de produção para a fabricação de empresários autônomos. Entra a matéria-prima, que é a pessoa que está chegando agora no negócio. Vão ter os insumos, que são os áudios, os livros, os eventos, ou seja, o que aquela pessoa precisa absorver para aprender, né? Para que ela saia como produto acabado, que é um líder autônomo, né? Toda linha de produção, e isso ajudou a gente a pensar no seguinte: toda linha de produção tem começo, meio e fim, né? E a gente tratava as pessoas como só tendo começo e meio. A gente nunca ia enxergar a pessoa no final. E quando a gente começou a enxergar isso como uma linha de produção, a gente começou a falar, olha, ela precisa disso, 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 para que ela chegue aqui. A gente começou a entender o que era o produto acabado, o que era a pessoa autônoma. E a gente começou a trabalhar dessa forma. Então isso ajudou a gente, né, essa metáfora ajudou a gente a formar as nossas metodologias, né, as nossas estratégias de crescimento. E a gente ainda está no processo de desenvolvimento, não tem tudo pronto, né? Mas isso já ajudou a gente a ter uma ideia do que a gente precisa fazer, porque existe um fim. A pessoa nunca vai parar de estudar, ela sempre vai melhorar. Mas existe um momento onde ela pode ser considerada alguém autônomo. Então o produto acabado para a gente, de alguém que está chegando agora, é ela se tornar autônoma. Tranquilo até aqui? Então vamos lá, né? E como que é a nossa linha de produção, então, de empresários autônomos? E a gente vai contar a nossa história, porque nós passamos por essa linha de produção. E quando a gente montou isso daqui, a gente começou a entender o processo que a gente viveu, né? Então, toda a linha de produção começa com o primeiro insumo, que são os produtos. A pessoa entrou no negócio, então é muito importante que ela tenha acesso aos produtos. É muito importante que ela saiba quais são os produtos e principalmente que ela use os produtos, né? Porque os produtos vão fazer uma conexão muito forte dela com o negócio, com a oportunidade, né? Então aqui, por exemplo, é a Fernanda, a gente num hotel, então quando a gente viaja, a gente leva todos os nossos produtos. A gente não usa o sabonetinho do hotel, né, o shampoozinho do hotel, porque aqueles não dão ponto, ou dão? Não dão, né? Nem no hotel da Amway. Vocês sabiam que a Amway tem um hotel? Tem 2 hotéis, né? Tem 2 hotéis maravilhosos, né? Nem aqueles dão ponto, mas como aqueles são da Amway, a gente usa, né? Então, a gente passou a usar os produtos. Primeiro, o insumo que a gente precisa é que as pessoas, elas comecem a se conectar à oportunidade. E o produto é uma excelente conexão, né? Então a gente usa produto há muito tempo, né? Quem conhece um ômega 3 desse tamanhinho assim? Só os velhos de negócio conhecem, né? Só os anciãos do negócio, né? Que mais? Cálcio e magnésio, né? O garlic, CB2. Quem tem saudade do CB2? CB2? Que é isso? Melhor nem falar, porque senão o pessoal vai falar, né? CB2 excelente. Então faz tempo que a gente usa, né, os produtos, né, usa esses produtos em casa, né, desde sempre.
Conhecem alguns desses produtos ou não? Pois é, a gente usa tudo. A gente simplesmente trocou de supermercado. A gente passou a conhecer melhor aquela empresa que ia ser a nossa parceira pelo resto da vida, né? E ao longo do tempo, né? Linda gatinha, né? Mas não é para falar dela. Ao longo do tempo tem essas caixas espalhadas em casa, não é? As caixas atuais, elas têm escrito o quê? Body né? Então, assim, um monte de caixa da Amway, um monte de coisa da Amway em casa, né? Olha só. Scrub Buds é o pior produto da Amway. Porque ele não é que ele dura, ele não acaba, né? Então, assim, você pega uma esponjinha dessa, de aço inoxidável, que não desfia, que dura a vida inteira. Aí na caixa vem 4. Então, quando que você vai comprar outra? Eu ainda tenho a minha original, né? Essa aqui foi quando eu entrei, né? Ó, o logotipo como é que era, né? Então, aqui, ó, essa aqui, alguns lembram dessa? Ó, o Satinic antigo aqui, meu primeiro LOC, meu primeiro... Quem já ouviu aquele áudio com TV não tem PV? Quando o Bob Andrews, quando o primo dele falou, entra na Amway, o que ele perguntou? Aquela empresa que faz produto de engraxar sapato, lembra? Tá aqui, ó, o produto de engraxar sapato, né? A gente ainda tem ele e ainda funciona, né? Então a gente tem bastante tempo aí, né, de idade. Isso prova, né, que a gente tem bastante experiência, né, de negócio. Então vamos lá, para a gente formar um empresário autônomo, qual que é a primeira tarefa? Ele tem que trocar de loja. Entendeu? A primeira tarefa, ele tem que trocar de loja. Como que eu vou trocar? Comece substituindo os produtos que você usa em casa. E depois, faça uma lista de tudo que você quer comprar, porque se você for comprar o catálogo inteiro no primeiro mês, você fica pobre, né, e vai à falência, né, porque é muita coisa. Você vai substituindo aos poucos, né? Aos poucos você vai trocando, vai acabando um, você vai colocando o outro, né? E transforme a sua casa no quê? Num lar ecológico, né? Por quê? Eu não entrei nesse negócio para preservar a natureza. E raríssimas pessoas, até tem gente que entra, mas a maioria não entra para preservar. Mas se eu posso ganhar dinheiro preservando, não é melhor do que ganhar dinheiro poluindo? Então transforme, você tem a oportunidade de transformar sua casa num lar ecológico, né? Aprenda a comprar pelo site e pelo telefone. Por quê? Porque não é toda a cidade que tem loja, né? Então, se você tem a loja aqui, você aprende a comprar pela loja também, mas também aprenda a comprar pelo site e também aprenda a comprar pelo telefone. Ponto importante, faça o seu primeiro pedido sozinho, porque não é a linha de produção do empresário autônomo. Autônomo quer dizer que ele vai trabalhar, não é que ele vai ter que trabalhar sozinho, ele vai ter que aprender a trabalhar sozinho. Dá para trabalhar em equipe? Dá, mas ele vai ter que aprender a trabalhar sozinho para também conseguir trabalhar melhor em equipe, tá? Então, faça o seu primeiro pedido sozinho e entenda como é que é o processo de compra, né? Tem pessoas que entram e eu falo, faz o seu primeiro pedido sozinho. E aí a pessoa não faz, né? E aí eu falo assim, você não está precisando de produto? E aí ele vira e fala assim, aqui não deve acontecer, né? Mas lá em São Paulo acontece. Não, mas eu preciso só de um sabão em pó, inclui no teu pedido. Né? Aí, mas não é para você fazer o pedido sozinho? Não, mas inclui que aí eu não pago frete. Não é verdade? Não, a gente precisa entender o processo de compra, que você precisa saber como é que compra. Ah, isso eu já sei, eu já comprei um monte de coisa na internet. Mas é diferente na Amway, né? É diferente, você precisa entender como é que você escolhe o produto, como é que você bota no carrinho, como é que você paga. Quando dá erro de CEP, como é que você faz? Quando dá erro de CEP de novo, como é que você faz? Antes de perder a paciência, não é assim? Né? Você precisa entender como é que é o processo de compra na Amway, né? Porque depois você não vai ter que ensinar as pessoas. Então é importante você entender. Então o processo de compra é muito importante. Aprende a fazer sozinho. Ainda que vá pagar frete 1 ou 2 vezes. É o teu aprendizado. E é incrível como uma simples tarefa dessa, que é a primeira que a gente coloca, as pessoas acabam não fazendo. Por besteira. O cara já compra todo mês, ele vai lá no supermercado e faz compra sozinho, mas na Amway ele acha que é um dragão que não pode fazer.
Entendeu? Então, primeira coisa, faça o teu pedido sozinho. Tranquilo a primeira tarefa? Dá para realizar essa tarefa ou não dá? Assim, dói muito realizar essa tarefa ou não? Não, mas incrivelmente tem pessoas que demoram para fazer, né? Então, primeira tarefa, faça seu primeiro pedido sozinho. Ok, já cumpri a primeira tarefa. Como que eu faço para continuar o meu processo de autonomia? Aí você vai falar para os seus amiguinhos que você trocou de supermercado. E vai falar para eles o quê? Troque de supermercado você também. E você vai fazer isso sozinho. Olha só que interessante. Então, qual que é, depois que você já aprendeu a comprar, que você já realizou a primeira tarefa, o que você vai fazer? Você vai explicar para os seus amigos o que você fez. Você vai contar para eles como é que você está trabalhando, o que você está fazendo, né? Você vai fazer um negócio que a gente chama de mostrar o plano, ou mostrar a oportunidade, né? Vai explicar para as pessoas o que você fez. E aí você vai formar a tua primeira equipe. Por quê? Não importa se você mostra bem o plano ou se você mostra mal o plano. Pessoas vão falar sim e pessoas vão falar não. Se você mostrar para 10, é bem provável que alguém fale sim. É ou não é? Gente, existe doido para tudo nessa vida. Olha quantos tem aqui. Quase todos já falaram sim. Se você mostrar para um monte, alguns vão falar sim. É natural. E não, alguns vão falar não? Também é natural. Qualquer ideia que você leve adiante. Pessoas vão falar sim e pessoas vão falar não. Quem precisa estar convencido é você e não o outro. Fale para as pessoas trocarem no supermercado. Alguns vão querer, outros não vão querer. E aí você vai montar a sua primeira equipe. Então aí vem a segunda tarefa. Aprenda a convidar e mostrar o plano. Todos nós temos que saber convidar e mostrar o plano, caso a gente queira ser um empresário autônomo. E líderes são autônomos, então se eu quero ser um líder, eu preciso ser autônomo. Se eu quero ser autônomo, eu preciso fazer as coisas sozinho. Que coisas que eu preciso saber fazer? Patrocinar pessoas. Patrocine algumas pessoas sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho mesmo. Convide, ligue para aquele teu amigo e fala, vamos tomar um café para falar da Amway. Dá para fazer isso ou não? Dói fazer isso ou não? Aí a pessoa vai falar, tá bom, vamos lá. Aí você chega lá e fala assim, você toma banho e escova o dente? Sim. Você usa só produto? Você usa só água ou usa produto? Produto. Que tal você comprar num outro supermercado e ganhar dinheiro de viagem? Nossa, mas como assim? Aí você explica o que você sabe. E se você não souber nada, enrola, né? Tem tanta gente que entra sem saber nada, né? Foi o meu caso. Então, fala lá o que você souber. E aí algumas pessoas vão falar não, por melhor que você seja. E algumas pessoas vão falar sim, por pior que você seja. E aí você vai fazer o processo do patrocínio sozinho, sozinho. Não é porque você começou agora, ou porque você já está há algum tempo e você não sabe fazer as coisas sozinho, que você tem que ficar levando a pessoa que te convidou toda hora. Né? A gente estava brincando ontem, eu costumo falar bastante. Se você quer aprender, se você quer crescer no negócio, vira para a pessoa que te convidou e fala assim, cara, obrigado por tudo que você fez por mim, mas não me ajuda mais não. Me solta, me deixa, né? Porque senão você fica pedindo ajuda e o outro gosta de ajudar, aí acabou, aí nunca vai ter autonomia com nenhum dos dois, né? Então assim, a ideia é que todos saibam trabalhar sozinho, né? Patrocine algumas pessoas sozinho, entenda o processo de cadastro. Quando você coloca o CEP não funciona, 2, 3 vezes. Quando o CPF não está batendo com o que está na Receita Federal, porque tem um D ali no meio, né? Um espaço, né? A gente precisa aprender essas coisas, porque a gente vai ter que fazer isso em larga escala. Então aqui é a primeira tarefinha mais simples. Aprende a cadastrar alguém sozinho. O processo completo, né? Visualize o sistema de pontuação na prática. O que é o sistema de pontuação? É aquele que a gente tem, você convida tantos que cada um faz 100 pontos e soma tudo em você. Vocês já viram isso ou não? Já. E na prática? Na prática você tem que entrar para ver no site. Muita gente não sabe ver, você tem que aprender. Porque lá acontece o que a gente mostra na luzinha
Ou o que o Rafael estava mostrando aqui no slide. É lá que a gente vê, né? Que mais? Opa, volta. Descubra os efeitos colaterais de se mostrar o plano. Qual que é o efeito colateral de mostrar o plano? Primeiro que você vai ter que enfrentar o medo. Dá medo mostrar o plano ou não? Dá, claro que dá. A gente só não entende o porquê que dá medo mostrar o plano. Dá medo você convidar o teu amigo para ir na pizzaria? Por que não? E se ele disser, não posso porque eu tenho um casamento? Aí você vai falar, ele me ignorou, né? Ele não gosta de mim, ele acha que eu sou louco. Se não te dá medo convidar o teu amigo para ir na pizzaria, se não te dá medo convidar o teu amigo para ir no show de pagode, se não te dá medo convidar o teu amigo para ir no parque, por que te dá medo de convidar o teu amigo para trocar de supermercado? Ah, é verdade, né? Então tenta, faz sozinho. E comece a movimentar produtos com aqueles que falam não, ou com aqueles que falam vou pensar. Porque você não fez a compra dos produtos? Você usou? Você gostou? Vai lá e fala para o teu amigo, compra lá também que é bom. Não, eu não quero comprar. Mas o produto continua sendo bom. Compra de mim. Então hoje eu costumo falar, eu faço uma movimentação de produtos grande. Com quem que eu movimento produto? Com as pessoas que falam para mim, eu não quero ser o seu sócio. E eu não quero comprar direto da empresa. Esse é o nosso maior mercado hoje em dia. Né? E eu falei uma coisa na semana passada, que até o Mário pediu para eu falar aqui, né? Que hoje nós, Fernando e eu, movimentamos em média 800 pontos de produto. 800. E eu, como os meus downlines falam, eu sou do esquadrão anti-vendas. Né? Eu falo para todo mundo, não vende produto, não sai vender produto. Para de sair para vender produto. Pô, então eu não vou pontuar. Aprende a pontuar sem fazer venda, sem sair para vender. Mas como? Dessa forma. E essa forma significa respeitar as leis do universo. Existe uma lei no nosso negócio. Vou desenhar agora, hein? Vira para cá. Existe uma lei no nosso negócio, que não é só no nosso negócio, mas também no nosso negócio. Você segura? É rapidinho. Existe uma lei no nosso negócio que é a 10-3-1. Vocês conhecem essa lei? Essa lei significa o seguinte: você convida 10, 3 vão falar sim e 1 vai trabalhar. Essa é a lei do nosso negócio. Mas eu quero muita gente no meu negócio. Convida muito mais que 10, né? Muito mais que 3 vão entrar e muito mais que 1 vai fazer. Essa é a lei. Essa é a lei. Só que aí a gente quer burlar a lei. Quando a gente mostra o plano, 3 vão falar sim e 7 vão falar o quê? Não. E a gente fala assim, como não? Você é tonto. Entra para comprar com desconto. Quem já falou isso alguma vez na vida? A gente, você está tentando burlar a lei. O cara já falou que não. E você, não, vou dar um jeitinho. Porque eu quero que a minha regra seja 10, 10, 10. Não existe isso. Respeita. Respeita a pessoa que fala não. Respeita a pessoa que fala, eu vou pensar. E aquele que fala sim, ele vai trabalhar ou não? Dos 3, só 1. E os outros 2? Respeita eles. Não fica ligando para eles e fala, oh, você entrou para quê? Você não vai fazer nada? Alguém já fez isso? Você entrou já faz 4 meses e não fez nada? Vai agora sábado de qualquer jeito assistir o seminário do Hélio, né? Alguém fez isso dessa vez? Você precisa ir, porque agora sim vai abrir sua cabeça. Deixa, respeita a lei natural. O não é não. E a pessoa quando fala não ou fala vou pensar, o que você faz? Produto. Se você respeitar essa lei e não tentar convencer ele, você vai pontuar sem sair para vender. Porque você vai pontuar com aquelas pessoas que você foi convidar para ser sua sócia. E com aqueles que falam sim e não faz nada, o que você faz? Produto. Aí você liga e fala para ele, tudo bom? Olha, eu vou fazer pedido essa semana, você não está precisando de nada? Alguém aqui tem downline que não faz nada, mas quando você cutuca ele pede produto? Eu tenho um monte. Ele não está comprometido, ele não está querendo trabalhar.
E a gente quer que ele trabalhe, a gente não está respeitando a lei natural. A gente quer que ele trabalhe. Para de querer que as pessoas façam o que é melhor para você. Deixa elas fazer o que é melhor para elas. Não quer entrar no meu negócio? Você gostaria de ser meu cliente? Aí eu vendo. Mas não saí para vender. Eu vendi como efeito colateral. E o que entrou e falou, eu quero trabalhar, mas não faz. Quer trabalhar, mas não trabalha? Vende produto para ele também. Ué, você não está cadastrado? Eu vou lá e compro para você. Eu vou fazer pedido aqui essa semana, já incluo coisas para você. Quando a gente passou a respeitar essa lei, sem tentar forçar as pessoas a fazerem as coisas, tudo aconteceu muito melhor do que a gente estava esperando. E a gente começou a pontuar bem mais. Obrigado. Opa. E essa foi a segunda tarefa. Então a gente aprendeu a patrocinar a pessoa sozinho. E depois que a gente aprende a patrocinar a pessoa sozinho, aí a gente precisa dar treinamento para essas pessoas. Como a gente sabe que a maioria não vai continuar, a gente vai, nesse processo de treinamento, ver quem quer continuar. Então a gente vai treinar as pessoas. A gente vai treinar elas em quais aspectos? Em todos, principalmente no aspecto de construção do negócio. Então a gente vai, treina, ensina elas a mostrar o plano, ensina ela a convidar novas pessoas, e a gente gosta muito de dar treinamento. E é aí que entra a terceira tarefa que a gente tem que fazer. Aprenda a ensinar a mostrar o plano. Essa é a coisa mais importante que a gente tem. A tarefa mais importante que a gente tem no nosso negócio é essa. Ensinar as pessoas a mostrar plano. Ensinar a pessoa a mostrar plano. Ensinar a pessoa a mostrar plano. Ensinar a pessoa a mostrar plano. Porque se ele aprende a mostrar o plano sozinho, ele já é quase um autônomo. E o negócio dele, a estrutura dele, a organização dele vai ser do tamanho que ele quiser e não que você quiser. Porque ele já sabe mostrar plano. Se ele quiser esticar a estrutura dele, ele já sabe mostrar plano, ele vai e faz sozinho. Ele entra no Facebook dele, 3.200 amigos e convida todo mundo. Então, mostre à sua rede a importância de ser autônomo. Por isso que ele precisa aprender a mostrar o plano sozinho. Elabore um plano simples e duplicável. Não adianta você querer ensinar as pessoas a fazer todas as regras e todos os níveis da Amway. Isso ninguém vai aprender. Nem a gente sabe direito. Se nem a gente sabe, a gente vai querer que o cara novinho saiba. Tem que ser algo muito simples. Em 5 minutos o cara tem que aprender e o cara tem que sair fazendo. Tem que ser simples e duplicável. Desenvolva a sua didática. Ah, Hélio, mas é que eu não sou didático. Então, se você não é didático, desenvolva a sua didática. Porque esse é um negócio de professor, esse não é um negócio de vendedor. Aqui, quem se dá bem é professor, não é vendedor. Vendedor tem mais dificuldade de crescer nesse negócio do que professor. Então, você tem que ter didática. E se você não tem, aprenda a ter. Você vai desenvolver, você tem a vida inteira para isso. Eu não estou brigando, tá? Eu estou falando na boa, tá? Monte uma reunião de integração, onde você possa mais facilmente ensinar as pessoas da sua equipe. E se você hoje não tem equipe, mas a sua equipe, os seus uplines, a sua linha ascendente tem reunião de integração, frequente a dele até que você tenha equipe e possa montar a sua. Que mais? Entenda o crescimento orgânico da rede. O que é o crescimento orgânico? Aquele que acontece sem você fazer nada. Porque se você está lá mostrando o plano e botando gente, você está vendo a rede crescer. E aí quando você dorme, a rede para de crescer? E se isso acontece, opa, você está precisando aprender alguma coisa. Sua rede tem que crescer quando você está dormindo. Sua rede tem que crescer quando você está tomando banho. Sua rede tem que crescer quando você está viajando. Sua rede tem que crescer quando você está visitando as pessoas mais lindas de Brasília, que é o meu caso agora. Tem que puxar o saco um pouquinho também, né? Para ver se eu ganho mais tempo ali com o Rafa. Entenda o crescimento orgânico, acompanhe a movimentação dos empresários, reconheça os novos pedidos de patrocínio. Todo dia entra lá na sua rede, vê se tem alguém novo. Opa, quem que patrocinou aquela pessoa? Aí você vai lá e entra em contato com o patrocinador para reconhecer, para dar os parabéns, porque as pessoas gostam disso. Eu também. Entenda as dificuldades e oriente constantemente. Por que você não está mostrando o plano? Por que você não está patrocinando? Por que você está com dificuldade de expandir tua rede? Aonde que você não consegue? Vamos lá, vamos trabalhar direitinho a sua dificuldade. Esse é o papel, é o começo do papel da liderança, da mentoria. É aí que a gente começa a ser um coach da nossa rede, da nossa equipe.
Depois que eu aprendi isso, já aprendi, galera já está mostrando o plano, então eu já aprendi as atividades básicas, agora eu vou me profissionalizar. Então eu tenho algumas áreas que eu preciso me profissionalizar. Uma delas é distribuição de produto. Então eu preciso conhecer um pouco mais aquilo que eu estou fazendo. Então a gente faz uso de todos os produtos, né? A gente começa a ter um pequeno estoque para distribuição, começa a aprender a fazer as demonstrações, as inaugurações e tudo isso daí, né? Muito legal. Treina sobre todos os produtos, né? Demonstra para todo mundo e monta o nosso primeiro estoque de produto. Por que eu preciso de estoque se aqui tem loja? Porque você quer ser autônomo. Você não pode ficar dependente da loja. A loja não está sob sua gestão. Se a Amway decide mudar a loja de lugar ou tirar a loja de Brasília, o que acontece? Então não tem A. Se você quer ser autônomo, você precisa ter um pequeno estoque. Esse aqui foi o pequeno estoque, nosso primeiro pequeno estoque. Eu morro de saudade deste sabonete. Esse sabonete eu morro de saudade. E o filtro solar, né? E outras coisas. Então, monte o seu primeiro estoque. E aí vai a quarta tarefa do dia. Aprenda a movimentar 300 pontos por mês. Oi, mas movimentar 300 é difícil. Então, por isso que você tem que aprender. Porque depois você aprende, é fácil. Então, assim, não é para você fazer isso de cara. Porque essa é a tarefa número 4. Você já fez as 3 primeiras? E se você não fez as 3 primeiras, não adianta querer fazer a quarta. Faz na ordem, né? Aprende a movimentar 300 PVs por mês. Não precisa ser no primeiro mês, isso é um processo. Nós demoramos algum tempo, nós demoramos cerca de 1 ano para chegar e falar, agora eu movimento 300 pontos sem fazer força. Hoje, a gente, mesmo que a gente não queira, movimenta muito mais do que isso, né? Mas não foi assim no começo. No começo eu tinha dificuldade para fazer 100. Depois, comecei a fazer 100, tá tranquilo. Então passei a ter dificuldade de fazer 200. Hoje eu estou com dificuldade de fazer 1000. Mas uns 800 sai numa boa. Entendeu? E é assim que a gente vai. Nós vamos evoluindo, nós vamos profissionalizando. Substitua todos os produtos, use, demonstre e promova cada vez mais. É importante estar promovendo sempre os produtos. Para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus clientes, para os seus revendedores, para os seus downlines, para os seus uplines, para todo mundo. Promova. Nossos produtos são bons ou não são? Então deixa eu usar meu super spray bucal. Então vamos lá. Torne-se um distribuidor profissional. Neste ponto, nós já não estamos mais brincando de Amway. A gente já aprendeu a fazer. Então a gente vai se profissionalizar. Somos distribuidores. Cultive clientes e revendedores. O que é um revendedor? Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho bastante lá. Você mostra o plano, a pessoa fala, eu acho que eu não gostei. Já aconteceu isso? A pessoa não entendeu e acha que não gostou. Mas aí ela vê assim o catálogozinho e fala assim, posso olhar o catálogo? Nossa, posso vender esses produtos? Já aconteceu com alguém ou não? Ela vende. Então ela compra de mim. Ela não quer se associar, ela não quer trabalhar. E eu vou respeitar a lei universal. Você quer o quê? Eu quero comprar de você. Então compra de mim. E aí eu tenho hoje muitos clientes e revendedores que vieram através de planos mal sucedidos, que hoje trabalham e vendem muito e compram muito e fazem muito, mesmo que eu não faça nada. Ontem já teve uma revendedora que me pediu produto, eu estava aqui. Eu volto só na terça-feira, na quarta eu levo para você. Ela não quis, ela até olhou isso aqui e falou, interessante, mas eu não quero me cadastrar. Por quê? Não sei, coisas, talvez não queira obrigação, talvez ache que vai ter meta, que vai ter cota, não sei o porquê ela não quis. Mas a cada 3, 4 meses ela me pede um punhadinho de produto, 300, 400 reais. É bom, não é? Então, se você vai cultivar vários desses, é óbvio que a tua pontuação vai crescer. E aí vai passar dos 300. Faça um excelente pós-venda. Vender o produto é fácil? Vender é. E vender de novo para a mesma pessoa? Vixe, aí é covardia, não é? Faz um excelente pós-venda. Os clientes ao longo do tempo vão pegando
né? Os clientes e os revendedores, eles vão pegando aquela mania de te pedir o que eles querem toda hora, né? Você não precisa mais ligar oferecendo. Ele já sabe que você tem, ele vai e pede. Administre o seu próprio estoque e faça uma programação de pedidos com regularidade. Por quê? Se você quer ser profissional nesse negócio, você tem que ter um volume elevado de pontuação. Você tem que aprender a distribuir produto. Você tem que aprender a movimentar produto, porque tudo que a gente vai ganhar é baseado em ponto. Então não dá para eu querer ser um grande... Quem quer ser diamante? Mas eu quero fazer só meus 100 pontinhos. Ué, imagina uma rede de 100 pontos cada um. Milhares e milhares de pessoas para você qualificar um nível bom. Então quanto mais você pontuar, mais você consegue ensinar as pessoas a pontuarem. Tranquilo até aqui? Beleza, cumpri a tarefa 4, aprendi a movimentar 300 pontos por mês de produto. E agora a gente vai trabalhar um pouco mais com metas. Agora eu preciso crescer. Agora eu preciso estruturar minhas redes. Ó, minha meta de dezembro de 2006. Não bati, tá? Aí a gente vai começar a identificar dentro da nossa rede quem são as pessoas que estão trabalhando, quem são as que querem trabalhar, para que a gente monte uma estrutura sólida e sustentável. E essa é a tarefa número 5. Aprenda a estruturar a sua rede. Como? Patrocine 10 frontais, pelo menos. Mas eu tenho que ter só 10 pernas? Não. 10 é para você aprender, porque depois você vai patrocinar muitas outras. Mas você precisa aprender a trabalhar a lateralidade. Então abre 10 pernas para você aprender. Não adianta falar, já patrocinei 3, já sou craque. Não é. Abre pelo menos 10, a gente precisa de experiência. Porque aqui você já não é mais básico. Aqui você já está em níveis maiores. Aqui você já está se profissionalizando. Trabalhe a profundidade. Desça 10 níveis em pelo menos uma perna para você aprender a trabalhar a profundidade. Para você entender o que é uma rede profunda. Para você descobrir lá embaixo pessoas que querem trabalhar. Né, para que você aprenda a dar esse apoio. Por quê? Você vai ouvir em todos os áudios e todas as pessoas... A grande riqueza está na profundidade. Então a gente precisa aprender a trabalhar. Como? Desce 10 níveis numa perna, mas não é você botando 10. É você que patrocina um, que vai com ele patrocinar outro, e vai patrocinar outro, e o outro patrocina outro, desce lá, para dar o treinamento para o outro, para patrocinar outro. 10 pessoas assim. Dá a impressão que é fácil, mas não é não. 10 de lateral até é, mas 10 de profundidade não é não. E tenha 3 pernas patrocinando sozinhas. O patrocinar sozinho é a tarefa número 2, não é? Você precisa ter 3 pernas que estejam cumprindo a tarefa número 2, pelo menos. Porque isso significa que você aprendeu a treinar as pessoas adequadamente. E a tua estrutura está começando a se solidificar. E talvez uma estrutura dessa, com 10 frontais... Pelo menos uma perna com 10 de profundidade e 3 pernas que patrocinam sozinha, talvez essa estrutura nunca mais morra. Ela te sustente o resto da vida. Essa é uma estrutura, aqui começa a estrutura para chegar no nível de prata, onde você já tem gente que trabalha sem você estar presente. Ou seja, já tem gente autônoma. Perfeito? Adquira habilidade de gestão da rede, cresça constantemente a sua lateralidade, monitore as pernas que estão se aprofundando sozinhas e desenvolva controles de sinais vitais das suas pernas. Quando a gente vai no hospital, a gente não estou passando bem, não tem aquele exame que o pessoal faz? Tem um monte de numerozinho, né? Os leucócitos, a hemoglobina, a pressão, não tem? Aqueles são os seus sinais vitais. Então você passa por uma triagem, o cara já sabe se você está podre ou se está tranquilo, né? E aí já te encaminha. Aqui a gente precisa desenvolver os sinais vitais das nossas pernas, né? Muita gente acha o seguinte: a minha rede, a minha perna A, no mês passado fez 1.500 pontos e esse mês fez 2.300. Ela está em crescimento ou não? Depende. Pode ser uma pontuação que alguém fez, né, naquele mês, que foi uma venda grande e que deu aquela distorção. Mas no mês passado tinham 6 pessoas no seminário, nesse mês só tem 4. Está caindo, não está crescendo. Mas a pontuação está crescendo, mas não é só um sinal vital.
Pontuação é um deles. Pessoas no seminário. Quantas pessoas entraram naquela rede? No mês anterior entrou 9, nesse mês entrou só uma. Está despencando a perna, por mais que a pontuação esteja crescendo. Então a gente precisa entender quais são os sinais vitais. E cada um vai desenvolver os seus controles próprios. Porque afinal de contas, você está se profissionalizando. É o teu negócio. Você está se tornando autônomo. E aí você vai começar a entender como que você é um gestor da sua própria rede. E aí esse nível a gente já começa a estar perto do prata, hein? Quem quer chegar a prata aqui? Tá vendo que tem que aprender algumas coisinhas, né? É isso daí. E depois que você faz tudo aquilo, aí você já está entrando num outro nível de profissionalismo em termos de ensinamento. Aí você já está aprendendo a identificar o que as pessoas precisam, o que elas querem aprender, o porquê que a rede delas não está crescendo. E aí você está usando a sua experiência para ensinar as pessoas a crescerem. Às vezes a gente precisa animar, né, o pessoal. E aí você estuda. Quem lembra dessas fitinhas aqui? Aí você estuda livrinhos também, para que você tenha mais conhecimento, para que você saiba ajudar melhor as pessoas. Convites da convenção, isso é uma convenção, isso é um seminário. E aí você não desenvolveu os sinais vitais? Isso aí é uma perna dentro de um seminário. Essa perna tem capacidade de qualificar ou não? Isso é uma perna. A hora que eu bati lá e falou, 25 pessoas dessa perna na convenção, você acha que ela vai qualificar? Óbvio que vai. E não cai mais. E é assim que a gente vai estruturando. E esses eventos são muito importantes. E o próximo, depois do meu, quando que é? Dia 16 de dezembro. Vocês sabiam disso ou não? Não sabiam, mas vão saber na hora do intervalo. Mas como eu sou sem graça, eu já vou acabar com a brincadeira. Já vou contar. Quem vem palestrar aqui para vocês, esse casal? Ronaldo e Silvana. Ronaldo e Silvana são de São Paulo. Estão na Emo há bastante tempo. E eles têm uma história muito legal, porque eles demoraram muito tempo, tipo avião, né? Fica taxiando na pista, né? Mas quando arranca, eles tiveram um crescimento explosivo. A história deles é muito boa, vocês precisam estar aqui. E vocês têm que trazer pessoas para ouvir essa história também. Aquelas que querem ser autônomas, porque elas precisam de conhecimento. Igual a gente, nós precisamos. Então estejam aqui, Ronaldo e Silvana são grandes amigos, são uns amores, vocês vão adorar. Eles são muito bons. Dia 16 de dezembro, né? Tarefa número 6, aprenda a montar treinamentos. Porque você não vai ser autônomo? Aí você quer ser autônomo, mas quer que o teu líder fique treinando a tua equipe? Não, quem tem que treinar a tua equipe, quem que é? Você, se você quiser ser autônomo. Aí o teu líder não pode treinar a tua equipe? Deve, mas não é só ele. A gente não tem um líder aqui que treina a nossa equipe toda quinta-feira à noite, 7h30? Tem, e eu acho ruim? Não, e tem mais é que treinar todo mundo mesmo. Mas eu não posso só ficar na dependência dele. Ninguém pode ficar na dependência de ninguém. Nós temos que ser autônomos. Então, identifique as dificuldades e os problemas da sua equipe e desenvolva conteúdo personalizado e provado que você já fez. Aqui nós somos coerentes. Eu ensino aquilo que eu faço. Não dá para eu ensinar aquilo que eu não sei fazer. Mas você já cresceu, nesse estágio você já está grande. Você já tem uma estrutura que, se não é prata, está pertinho do prata. Então você já tem experiência para falar para as pessoas, faz assim que funciona, porque comigo funcionou. E apoiá-las nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Estude para expandir o seu conhecimento. Faça parte do sistema de capacitação. Use o máximo das ferramentas disponíveis. Monte uma estrutura que você distribua a informação para toda a sua equipe. Não fique só esperando que as pessoas entrem. Quem entra hoje no site da Emo e não dá para baixar os MP3 lá do... Dá, ótimo, mas não dá para depender só daquilo. A gente também tem que ter a nossa estrutura para disseminar a informação para a nossa rede. Afinal de contas, nós somos autônomos.
Se eu sou autônomo, essa estrutura também tem que ser minha. E eu tenho que distribuir informação para a minha rede com mais facilidade. Aprenda a medir o seu crescimento pelos eventos, o que é muito importante. Fazer parte do sistema de capacitação não é ficar sentado em todos os eventos. É ser parte de quem está aqui falando. Talvez hoje você não consiga fazer um seminário, mas você consegue dar um treinamento para 3 ou 4 da tua rede. E você vai ser o sistema de capacitação para eles. Se você passa a fazer parte de um sistema quando você é pequenininho, daqui a pouco, quando você é grande, você vai fazer uma parte muito maior desse sistema. Faz sentido isso ou não? Isso. Então vamos lá. E depois que eu já estou dando esses treinamentos, já estou treinando a minha equipe com aquele conhecimento que eu tenho, aí você se prepara para ser líder. E um líder gira muito produto. Um líder movimenta muito produto. Quantos pontos um líder costuma fazer por mês? O que for necessário. Líder não fala assim, eu vou fazer no máximo tantos. Pode até falar, eu vou fazer no mínimo tantos. Mas ele faz o que for necessário. Esse é o meu estoque hoje. E é que eu moro perto da loja. Dá para eu ir na loja pegar produto. Mas por que eu tenho tudo isso aqui em casa? Porque quando acaba na Emo eu vendo para eles? Não pode, né? Mas poderia, né? Eu tenho tudo isso aqui porque eu sou autônomo. E não só porque eu sou autônomo, porque eu aprendi a girar muito produto. Então um estoque desse aqui, para algumas pessoas, dura uns 3 anos. Para mim não dura 3 meses. Isso aqui sai rápido. Eu aprendi a girar muito produto e é isso que a gente precisa. Por quê? Porque vai chegar o momento onde você pode precisar de pontuação. Para ganhar uma viagem, para bater uma meta, para ganhar uma premiação. E aí você vai falar, mas é que como eu só faço 100 pontos por mês, eu não posso comprar 1000, que senão é compra do ano inteiro. Não pode, você vai perder um prêmio, vai perder uma viagem por causa disso? Não, tarefa número 7. Aprenda a lidar com grandes volumes. Desenvolva formas de movimentar muitos produtos, de botar produto no mercado. Não de graça, né? Mas recebendo por eles. Desenvolva uma forma. Não existe receita pronta. Você é dono do negócio, você é autônomo. Eu já passei uma das formas que eu faço. Eu tenho bastante cliente revendedor. É assim que eu boto muito produto na rua. E se eu quero botar mais produto do que eu boto hoje, eu já tenho aonde chegar e falar, galera, promoção esse mês. Promover algum produto, fazer alguma coisa, não é verdade? Dá para fazer. Eu desenvolvi as minhas formas. E tenha capacidade para pedidos de alto valor. Tenha capacidade para, se precisar de determinado mês, você bater uma meta para ganhar uma viagem, você ter condições de fazer isso. De repente, vamos lá, a gente acabou de ganhar um embaixador no Trilight, né? No último mês faltava 1.500 pontos para ganhar a viagem para a Califórnia. Vale a pena ou não vale? Vale, mas tem gente que ia falar assim, que pena, eu vou perder porque eu não tenho dinheiro para comprar os 1.500 pontos. Mas por que você não tem esse dinheiro? Desenvolva essa capacidade. Mélio, mas eu não tenho condições agora. Então resolve as 6 primeiras tarefas. Não é para você fazer isso agora. Mas quando você chegar lá, você tem que ter essa capacidade. Que significa um cartão de crédito com limite alto. Que significa dinheiro guardado na poupança. Capital de giro. Vocês sabiam que no Brasil 50% das empresas que abrem quebram no primeiro ano? Por falta de capital de giro. Quanto que é para abrir o bar? 50 mil. O cara pega 50 mil e abre um bar. No mês seguinte tem que pagar aluguel. Mas eu não lembrei disso. Em 3 meses o cara quebra. Por falta de capital de giro. Agora, nós queremos ter um rendimento empresarial, trabalhando que nem amador? Não vai conseguir não. Então, um profissional, um empresarial, tem capital de giro. Aqui a gente também tem que ter no nosso negócio. Então, se você não tem hoje, mas também não cumpriu as 6 tarefas, não tem problema. Comece a cumprir as tarefas e comece a guardar um pouquinho. 150, 200, 300 reais por mês. Para que você um dia não fique perdido de uma viagem ou de uma bonificação, porque não tem recursos para investir no seu próprio negócio. Isso é um investimento. Que mais? Entenda a pontuação como parte estratégica do seu negócio. Quem fica falando, eu não vou comprar demais porque esse mês eu não vendi, é vendedor.
não empresário, autônomo. Empresário entende a pontuação como parte estratégica do negócio. Porque para a gente ganhar uma viagem, eu preciso vender quanto? Não importa, eu preciso fazer 120 mil pontos. Não é verdade? Está lá na regra, 120 mil pontos ganha a viagem. Se você vai vender ou não vai vender, não é um problema da empresa. Ela vai pagar a viagem se você fizer os 120 mil pontos. É estratégico. Então, se você bota muito produto no mercado, você está entendendo isso como parte estratégica. Atenção redobrada ao JIP. O que é o JIP? Programa de incentivos. Aquele que te dá os prêmios, te dá os bônus, te dá os grandes níveis. É no JIP. Então, você precisa entender que a pontuação é estratégica para o seu negócio. E aprenda a calcular investimento versus retorno. Você também não vai falar, eu vou gastar 30 mil reais para ganhar um prêmio de 5 mil. Não faz sentido. Você precisa aprender a calcular isso daí. Ah, mas eu não sei. Então aprenda. Por isso que está aqui escrito. Aprenda, porque a maioria não sabe. Só que se você quer ter um negócio empresarial, uma hora você vai precisar saber. Só que você não precisa saber isso agora. Porque essa é a tarefa número 7. Você pode cumprir as 6 outras primeiro. Que não é rápido, tá? Para chegar até aqui, a pessoa já tem que estar bem avançadinha. Depois disso, o que começa a acontecer? Aí você começa a enxergar, começa a ver na sua equipe pessoas autônomas com grande sucesso. E essas são algumas das pessoas da nossa equipe que têm autonomia e sucesso. Zélio e Leide, Manuel e Imaculada, Fernando e Viviane, de Ribeirão Preto, Leonardo e Renata, Estela Sonoda. Vocês lembram da Estela? Já faz uns 2 meses já que ela veio aqui, né? Então, Estela, Alexandre Alger, são pessoas que aprenderam a ser autônomas. Algumas com a gente, algumas não, algumas sozinha, ou algumas com outras pessoas. O que significa que o processo está funcionando. Se tudo depende da gente para andar, não anda, não funciona. Então o processo está funcionando. Tarefa número 8, aprenda a qualificar pernas a 21%, porque essa é a brincadeira depois que você chega num grande nível. Você chegou num grande nível, agora a brincadeira é qualificar pessoas, qualificar pernas a 21%, para que elas tenham grandes níveis também. E é aqui que a gente está aprendendo. Essa é a tarefa que nós estamos hoje, Fernando e eu, né? Estamos aprendendo. Forme líderes que construam as suas próprias organizações e não que você construa por eles. Estude sobre liderança e influência, promova valores virtuosos na sua equipe. Valores como honestidade, integridade, lealdade, compaixão, perdão. Precisa, né? Muita coisa boa. Amor. É isso, gratidão, paciência, perseverança e N valores virtuosos. Porque a sua rede vai se sustentar com esses valores e não com os financeiros. As pessoas que vão continuar na sua equipe, que vão ser grandes, são aquelas que têm um bom coração. E não aquelas que têm boa lábia, né, e nem um bom bolso cheio de dinheiro. São as que têm um bom coração. Conheça bem o plano de negócios da Emo e fique atento às regras de qualificação. Como conheça bem? Então, conheça bem, porque depois que você chega no nível de prata, aumenta a complexidade. O que é um bônus liderança? Quando que eu ganho bônus rubi ou não ganho? O que é um volume de equivalência? São coisas que a gente não mostra aqui. Por quê? Porque, primeiro, você precisa passar por um monte de coisa. Mas quando você chega nos grandes níveis, você vai precisar entender bem esse plano de compensação. Certifique-se que a estrutura vai te garantir as viagens. As viagens são importantes para o nosso negócio. Então é bom que a gente se certifique. E eu digo isso porque eu não me certifiquei no começo. E eu perdi 2. Porque eu não sabia que, eu não entendi direito. Então, por isso que eu estou falando agora, entenda direito, senão também vai perder, né? A gente perdeu 2 viagens. Estude o Gypsy, concentre-se nos grandes prêmios. Porque se você cresce lá de acordo com o que o Jeep fala e você atende às regras, você pode ganhar de premiação mais do que você ganha de bônus anual. Sabia disso ou não?
dá para o seu ganho só de prêmios ser maior do que você ganhou o ano inteiro de bônus. Então é importante concentrar nisso aqui. Os bônus mensais, eles são excelentes, eles são ótimos. Mas as premiações, dá para a gente montar patrimônio com elas. Dá para a gente dar entrada em imóvel. Dá para a gente comprar coisas desse tipo. Então é importante a gente se concentrar. E prepare-se para grandes níveis. Porque se você está nesse ponto, esses grandes níveis chegarão. E é onde todo mundo quer chegar, né? E alguns níveis já chegaram para a gente. Então a gente foi prata, a gente foi platina, né? E depois que você chega em grandes níveis, as pessoas querem saber, o que você fez, né? E aí você é convidado para palestrar, e é muito legal, né? Porque eu estava lá na fila e alguém falou assim, você é o cara da foto, né? Quem foi que falou isso aí? Foi você que falou, né? O cara da foto, sou eu, né? E aí a gente tem as nossas fotinhos aí em alguns eventos. Isso é gostoso, é legal quando você é chamado para contar a tua história. Mas tem que ser de sucesso, porque senão ninguém vai querer ouvir, né? Ninguém quer ouvir só a história triste. Mas que você é chamado para contar a sua história, né? E a gente já pôde contar a nossa história. E essa foto aqui, vocês lembram ou não? Aqui, ó, tem alguns grandes amigos aqui, ó, alguns de vocês. A Ana Márcia lá, ó, ela está num monte de foto aqui. Então a gente já foi chamado para contar a nossa história em vários locais, né? A gente já apareceu até como referência no site da Amway, né? No Facebook da Amway, né? No YouTube. No YouTube é nosso, não foi muito por causa de sucesso não. Tarefa número 9, escreva a sua história de sucesso. Cometa inúmeros erros e aprenda com eles. Eu estava lendo um livro, estou lendo um livro que ele falou o seguinte: só existe uma coisa mais dolorosa do que você aprender com seus próprios erros. É você não aprender com seus próprios erros. Isso é mais doloroso, porque você vai continuar errando. Aqui, aprenda com eles. Selecione as melhores práticas para ensinar para a sua rede e monte os seus pacotes de treinamento. Quando a pessoa entra, eu vou ensinar aquilo. Quando ela faz isso, eu vou ensinar aquilo. Quando ela cumpre essa tarefa, eu vou ensinar aquilo. Então você vai montar baseado na sua experiência. E conte a sua história nos palcos do mundo. Conte para as pessoas o que você fez de tão especial que levou você a chegar nesse nível, a ganhar o que você está ganhando e tudo mais, né? Documente com fotos e vídeos, que foi o que eu fiz, né? Para poder mostrar para vocês, né? Busque ter uma vida atraente e motivadora. As pessoas não vão entrar na Amway pela Amway, elas entram na Amway por você. Se a tua vida não for legal, não adianta falar que o negócio é. As pessoas não vão entrar. A sua vida tem que ser legal. E você tem tudo para construir uma vida legal nesse negócio. A gente tem tudo para ser uma pessoa muito melhor a cada dia com aquilo que a gente aprende nesse negócio, né? Principalmente servir as pessoas. Principalmente estar em contato com outro ser humano e ajudá-lo a ter sucesso. A nossa vida tem que ser pautada desse jeito. E ensine pelo exemplo, tanto quanto pelas palavras. É muito fácil ensinar pelas palavras. É muito fácil você apontar o dedo para alguém e falar o que ele tem que fazer. O difícil é você mostrar. E as pessoas que estão aqui, e todos vocês que um dia forem estar aqui falando, vocês vão estar falando não só com as palavras, mas também com o exemplo. E foi isso que levou a gente ao nível que estamos hoje. Essa é a nossa história, passo a passo. Tudo que a gente colocou aqui, tudo que eu fui falando está colocado nesse quadrinho. Essa é a nossa metodologia de trabalho. Quando a pessoa entra no negócio, ela precisa aprender 3 habilidades: gerar faturamento, construir a equipe e capacitar a própria equipe. E a gente tem 3 níveis. Igual na escola de inglês que eu tenho lá, né? Básico, intermediário, avançado. São 3 habilidades, são 3 níveis para cada habilidade. Quando a pessoa adquire uma habilidade, ela pode adquirir outra habilidade ou se profissionalizar naquela que ela desenvolveu. Básico 1, comprar produto sozinho. Básico 2, patrocinar sozinho. Básico 3, ensinar os seus downlines a patrocinar. Já aprendi isso, quero ir para o nível intermediário. Fazer 300 pontos todo mês. E 2, em termos de construção intermediário, montar uma estrutura com 10 frontais, 10 de profundidade, 3 pernas patrocinando. Intermediário 3, montar treinamentos com a sua própria experiência, baseado naquilo que você viveu. Níveis avançados, que é aqui que estão os líderes, tá? Todos os líderes
do negócio fazem isso aqui. Tem capacidade para gerar uma movimentação com mais de 1.000 pontos por mês. Capacidade, não quer dizer que gere, mas se precisar, gera. Aprende a qualificar a perna e define a metodologia que quer que a sua equipe use. Essa foi a nossa história, que a gente documentou, e a gente está transformando isso num método de trabalho. E hoje a nossa tarefa é transmitir isso para a nossa equipe. Mas a gente acredita que isso pode ajudar bastante gente. Então, é dessa forma que a gente evolui. O que você sabe fazer? Eu sei fazer isso, isso, isso. Olha, então você está nesse nível, você tem essas 2 próximas atividades para cumprir. Dessa forma a gente consegue mensurar a evolução de cada pessoa da nossa rede que queira ser autônoma. E as pessoas que serão autônomas, elas vão fechar toda essa tabela aqui, sozinhas. E se você fizer isso, você também vai estar contando a sua história em vários palcos do mundo. Obrigado, pessoal. Este é o final do programa.